Fala, meus camaradas, Caveira 39 na área. E aí, meus camaradas, Caveira 49. Tamo junto, Caveira. Caveira, é um momento de muita felicidade pra gente, de transformação. A gente chegou até aqui e esse momento de transformação pra gente é muito importante porque não só pra você, né? A gente também vive um momento de transformação, é um momento de estar diante das câmeras, que não é uma coisa costumeira pra gente, né? E vale salientar que se você está aqui, se eu estou aqui, é porque a gente quer se transformar junto. Então, o Código Caveiras, que é a tríade de mudança, a tríade de mudança de estilo de vida, de espírito, corpo e mente. Então, se você chegou até aqui, é porque você quer se transformar com a gente, né? A gente vive nesse meio de transformação, a cada dia a gente dá um passo, a gente conquista alguma coisa e todo novo desafio, ele sempre vai ser pautado nesses três códigos que são o código espiritual, o código mental e o código físico, né? E hoje é que a gente quer firmar um compromisso com vocês, não é? Exato, Caveira. Quero firmar um compromisso com vocês, hein, meus camaradas? Missão dada é missão cumprida. Para eu e o 39 estar aqui hoje não foi fácil, meus irmãos. Hoje a gente largou de serviço, a gente estava cansado, o 39 hoje precisava levar a filha na escola, a esposa teve que se desdobrar para que ele estivesse aqui com vocês hoje, que a gente estivesse reunido e que a gente conseguisse conversar com vocês. Eu, particularmente, estou bastante receoso, estou aqui com os senhores, me dedicando o máximo, mas meu coração está lá em casa. Meu filho de 3 anos teve um passeio da escola hoje e a esposa não pode estar lá. E eu tô o tempo todo com esse aperto no coração, meu filho pequeno tá lá, mas é compromisso nosso. É compromisso nosso, tá junto com vocês e é para isso que a gente tá aqui. Então eu quero firmar esse compromisso. Missão dada, missão cumprida, meus camaradas. Exatamente, Caveira. Caveira, o grande negócio aqui é que se a gente tá aqui para ficar até o final, a gente precisa do compromisso de vocês que estão vendo a gente, estão assistindo a gente, que fique também até o final. Né? Ninguém toca o sino, Caveira. Exatamente. Não, ninguém abandona, ninguém toca o sino, ninguém desiste aqui não. Exatamente. Então assim, quando ele fala que a minha filha, eu poderia estar com minha filha agora, não é querendo pressionar vocês, né? Mas é que quando a gente traça um propósito e o propósito é eu alcançar algo muito mais além do que quando eu desejo isso, é um desejo muito forte, é o propósito. Quando eu trago isso para mim, né, eu percebo que às vezes a minha ausência com a minha filha, ela faz parte desse processo, né? Ela faz parte desse processo doloroso, né, que é justamente a mudança do estilo de vida, né? E eu estou mudando meu estilo de vida. Então, para mim, ele é doloroso, mas que vale a pena, porque lá na frente, né, não só as pessoas que estão ao meu redor, porque eu já mudei o estilo de vida da minha filha, eu já mudei o estilo de vida da minha esposa, da minha família, das pessoas que estão ao meu redor, mas isso é tão pouco, minha gente, é tão pouco, porque hoje eu estou aqui vencendo os meus medos, porque eu digo para vocês que vencer medo, ter medo é normal, é comum. Isso. Agora, quem tem coragem, aí o medo tem medo da coragem. Aí a coragem, ela sobrepõe o medo. Tá aí a diferença, né, Caveira? Exatamente. Interrompendo tu aqui, a diferença entre o medo e a coragem, ou seja, medo, todos nós vamos ter. Todos vamos ter medo. Mas a coragem, ela sobrepõe o medo. Então o corajoso não é a pessoa que não tem medo. Não é o camarada que não tem medo. É o cara que mesmo com medo, ele vai e cumpre a missão. Exatamente, Caveira. E para iniciar toda essa conversa, uma pergunta que ficou muito no ar, né, foi por que vocês não mostram o rosto de vocês? Isso mesmo, né? isso mesmo. Quero dizer para vocês que não mostrar o rosto não é uma falta de respeito para vocês, não. Não é. Não mostrar o rosto para vocês quer dizer que a gente não quer fama, quer dizer que a gente não quer aparecer. A gente quer mudar o estilo de vida de vocês, né? Mas não necessariamente precisa aparecer meu rosto, né? Na canção da gente existe uma frase que diz heróis anônimos, né? E os heróis anônimos são as pessoas... Heróis são pessoas que salvam, são pessoas que transformam outras pessoas. E esse é o nosso objetivo, é transformar pessoas, independente de eu aparecer ou não. Uma hora a gente vai se conhecer, tá? Vai ter a hora, calma. Exato. Fiquem tranquilos aí. Vai chegar a hora que a gente vai fechar essa irmandade e vamos estar juntos. Aí vocês vão ver realmente o rosto da gente. E quando o 49 fala de fechar essa irmandade, é porque a gente tem os nossos lemas, que é lealdade, destemor e integridade.
Isso E mesmo. lealdade, ela é primordial para a gente, né? E a gente só alcança a lealdade quando a gente se aproxima mais, quando a gente cria esse vínculo de irmandade. Quando eu e o 49 passamos por várias coisas juntos, a gente trabalha juntos. Então a gente cria aquele vínculo, aquela segurança, né, de estar próximo, de estar junto, e a gente cria essa lealdade e a gente se mostra para as pessoas, tá? E é com você na comunidade, é nesse momento que você estiver dentro da comunidade que a gente vai se conhecer e a gente vai se aproximar mais ainda, criar laços de lealdade, criar laços de irmandade. Exato, Caveira. Complementando isso daí, meus camaradas, eu queria dizer que a gente não busca fama, a gente não vai divulgar nosso Instagram, a gente não tá aqui buscando fama ou querendo aparecer para os senhores, muito menos dinheiro, né, Caveira? Exatamente. O nosso objetivo é realmente transformar a sua vida. A gente acredita que você pode se transformar e depende de você. O compromisso está firmado. Para você, meus camaradas, pode parecer para alguém, né? Pode parecer pouca coisa, mas eu sempre tive a dificuldade da parte espiritual, né? Eu sempre fui um pouco mais frio e no momento que eu descobri Jesus na minha vida, Deus, né? Eu consegui me transformar muito mais além do que eu imaginava. Se eu já tinha uma mente forte, eu já tinha um corpo forte, quando eu me elevei espiritualmente, eu consegui elevar todos os outros 2 pontos do Código Caveira, que é espírito, corpo e mente. Então, quando a gente fala muito de Jesus aqui na comunidade, e é interessante demais, porque a gente sempre considera Jesus, ele é de fato o primeiro a operações especiais. É o homem que venceu a morte, que venceu todas as dificuldades, que venceu todas as tentações possíveis, todas. O cara passou 40 dias e 40 noites, né, sendo tentado por uma coisa sobrenatural, que é Satanás, né? Não é uma coisa do mundo que a gente vive, não, de uma coisa além do comum. Ou seja, o cara teve a capacidade de sustentar, de ter força espiritual, de ter a força no Pai Celestial, Deus, né? Depois ter um controle mental absurdo para sustentar tudo isso, e além de tudo isso, uma parte física absurda, né? Ou seja, ele conseguiu, nessa tríade, superar todas as tentações de Satanás, né? E conseguiu vencer tudo isso. Inclusive, Caveira, complementando aí, né? Exato. Desculpa te interromper. Nada, Caveira, mas complementando, inclusive, para você ter a noção, meu camarada, da relação que os homens de operações especiais têm com Jesus, que os caveiras têm com Jesus. Como o 39 falou, ele foi o primeiro a vencer a morte, o único a vencer a morte. Então, uma pessoa que consegue vencer a morte, a gente traz isso para o nosso curso, a gente traz isso para o nosso dia a dia. Porque tudo o restante vai ser possível vencer. Então, fazendo esse paralelo, trazendo a história de Jesus Cristo, o monte, né, Caveira? Monte Gólgota. Monte Gólgota, onde Isso. Jesus Cristo foi sepultado, fica lá em Jerusalém, ele tinha um formato de um crânio. Ele se parecia com uma caveira. Então, só para vocês terem a noção de o quanto os caveiras internalizam isso daí e se espelham, né? Exatamente. Na história do Todo-Poderoso. Só para vocês terem ideia, eu pegar um arrematezinho para fechar essa questão de Jesus, né? A gente faz essa relação de vitória aqui das pessoas que venceram a morte, e a gente coloca Jesus como o único, né, que realmente, de fato, venceu a morte. E a vitória sobre a morte, ela remete à Segunda Guerra Mundial, que é uma das partes das histórias das operações especiais, Isso, que é a faca na caveira, né? Quando os comandos britânicos invadiram o quartel-general holandês, alemão, que eles tinham como representação uma caveira ali, o exército alemão tinha como representação uma caveira que representava a morte. Isso mesmo. Né? Ela simbolizava a morte. Né? E os caras eram perversos. Exato. E os comandos britânicos, eles tinham como simbologia a Faber Sykes, que é uma adaga. Né? E quando eles conseguiram invadir esse quartel, eles foram até a sala do comando-geral, né, do exército alemão lá, e pegaram a faca, a adaga, a Faber Sykes, e cravaram na caveira, simbolizando a vitória sobre a morte, que representava a caveira. Então, quando a gente fala de vitória sobre a morte e Jesus vence a morte, então a relação é perfeita. Exato. Né? E em relação ao Monte Gólgota, também tem uma coisa muito interessante. Né? Onde Jesus foi crucificado foi exatamente
no ponto médio do formato da caveira do caveira. Monte Gólgota. Ou seja, ficou escrito, ficou exposto, né, expresso, que a faca ficou cravada no Monte Gólgota. Então, assim, é muita relação, é muita afinidade para a gente não crer, né, num ser supremo maior, né, que seja Jesus Cristo. Então, a nossa comunidade ela está baseada nele, né, e não tem como fugir disso. Tá? E outra passagem muito interessante em relação à nossa tríade, né, que é espírito, corpo e mente, a gente fala muito da parte espiritual, que ela é primordial. Ela é a primeira que a gente tem que adquirir, né? Mais importante, porque quando a gente descobre essa parte espiritual, é necessário, é como se fosse uma consequência a gente ficar forte mentalmente. Então, espiritualmente, né, tem uma passagem bíblica muito interessante que é Ezequiel 37. Né? Ezequiel 37, ele fala dos vales dos ossos secos. É quando Deus ele fala com o profeta Ezequiel e ele é levado a um vale onde tem diversos ossos secos que não tinha condições humanas, né, de ter vida ali. E Deus pergunta a Ezequiel, ali, Ezequiel, você acha que tem condições de ter vida? Eu estou falando de uma forma mais grosseira, tá? Mas você acha que nesses ossos secos tem condições de ter vida? E Ezequiel disse, se tu falas, Senhor, eu acredito. E assim foi feito. Deus deu a ordem a Ezequiel, e Ezequiel profetizou diante daqueles ossos secos. E o que Deus tinha dito, que aqueles ossos criariam músculos, tendões, carnes, e se transformariam num corpo. E que todos os ossos de cada pessoa que tinha sido dizimado ali iam se juntar ao mesmo corpo, e depois ele sopraria nesse corpo e daria o espírito. E assim foi feito, e o exército, né, que ele disse, e o exército de Israel está pronto. Né? É como se ele tivesse resgatado aquelas pessoas. E é isso que a gente quer fazer com você, é isso que Deus quer fazer com você, que Jesus quer fazer com você. É resgatar você de um ponto e levar para outro. Então, quando eu falo essa passagem, eu lembro muito da nossa simbologia, né? Se você olhar a simbologia da nossa comunidade, ela é uma caixa, né, que tem uma caveira dentro e uma faca transfixada, né? E a gente sempre lembra que essa caveira que está dentro ali é como se fosse aquele osso seco, né, que está dentro de uma caixa, que está morto, que está ali dentro. E vem uma adaga e fura, transfixa essa caixa. E abre essa caixa e te dá a oportunidade de sair, né? De te dar vida, né? De te mudar teu estilo de vida, de mudar você espiritualmente, de mudar você mentalmente e de mudar você fisicamente. Então, esse é o nosso propósito. O símbolo da comunidade diz o que é que a gente quer para você, e a gente quer você aqui com a gente. Então, se você der a sua oportunidade à nossa comunidade, né, com muita humildade, né, e a gente está mostrando para vocês que o momento de transformação não é só de vocês, é nosso também. E quando eu falo nessa passagem, né, eu fico muito emocionado, né, porque realmente Deus ele revela na gente muita coisa quando a gente conta as histórias da Bíblia. E quando eu digo que eu fiz essa mudança em mim espiritualmente, né, e eu comecei a entrar mais no mundo bíblico, eu tive essa oportunidade. Eu fiquei muito mais forte mentalmente, muito mais forte fisicamente, né, não, Gabriel? Isso mesmo. E a gente precisa trabalhar todos os três, né? Essa tríade. Como o 39 bem falou aí, em relação a você acreditar, primeiro você precisa acreditar. Então, eu quero saber de você. Você que está nos assistindo agora. Você acredita que você vai mudar de vida? Você acredita que você pode melhorar aonde você tem essa deficiência? E a gente está aqui hoje para isso. O primeiro passo você deu, você iniciou, você está nos assistindo, você está nos acompanhando. Mas agora eu quero saber de você. Você vai continuar até o final? Você é fraco? Aí você que vai me dizer. Então, senhores, eu estou aqui para falar de um grande irmão nosso. Um cara que ele era muito forte espiritualmente e muito forte mentalmente, né? Mas a máquina dele, o corpo dele, estava enfraquecido. E quando eu falo que é irmão nosso, é porque a relação que a gente fez com ele foi muito fina, muito estreita. E quando a gente cria isso, a gente cria lealdade, a gente cria irmandade, né?
E eu admiro bastante, né? É um cara que serve de espelho pra gente, né, Caveira? Exatamente. E eu vejo nos olhos do 49, né? Exato. É realmente emocionado. É um cara que ele acredita muito na gente e a gente acredita muito nele. Vê que relação legal. Isso. Né? E essa relação que a comunidade Caveiras quer com você, né? E a gente trouxe ele aqui, né? Para transbordar. Ele já tá me olhando aqui, Caveira, querendo não. E a gente trouxe ele aqui para transbordar para vocês, né? É um cara muito competente na empresa dele, na vida profissional, na vida espiritual, né? Transborda não só isso, ele transborda energia, ele transborda amor, ele transborda amizade, né? E vencendo, né, Caveira? Assim, complementando aí, vencendo todas as dificuldades. O cara é um empresário de sucesso, um cara muito bem espiritualmente, um cara que já vem há anos aí com o projeto dele e tem tudo para dizer, eu não tenho tempo, minha idade, qualquer coisa do tipo. E o cara se propôs. No final a gente vai dizer aí qual é a meta dele. A gente colocou a meta para ele e ele vai chegar. E ano que vem, a meta não é pequena não, a gente traça a meta grande. A meta é lá em cima e ele vai bancar. Venha para cá, meu amigo Loreto. Venha para cá. Caveira. Como é que tá? Bem? Caveira. Bom. Então, é um cara, um empresário, um cara de sucesso, que pesava aí mais de 207 quilos. 207 quilos. 207 quilos. Então, um cara que serve totalmente de exemplo pra gente e tá conosco aí e mudou. A parte que ele tinha mais deficiência, ele mudou e hoje tá uma máquina de combate. É o jeito do homem. Boa noite a todos, né? Prazer estar aqui com os amigos, com vocês que estão nos ouvindo. Na verdade, contar um pouco da história, vou ser breve, mas com certeza aí, desse lado aí da câmera, tem muitas pessoas que querem mudar de vida. E quando a gente fala mudar de vida, é algo que não está lhe fazendo bem. Aí eu me pergunto, o que não está te fazendo bem? O que não estava me fazendo bem, eu sei. E o que não está te fazendo bem? É uma dessas três áreas que eles colocam. Ou é espírito, ou é mente, ou é corpo. Na verdade, a minha vida toda, eu me pautei em sempre buscar estar bem espiritualmente. Desde novo, eu fui ensinado, foi me passado pelos meus pais, uma geração cristã. Então, na verdade, eu sempre fui muito próximo e tive muita comunhão com o Senhor, que eles citaram aqui, que foi o primeiro Caveira, Jesus. E durante todo esse processo eu convivi, tive network com muitas pessoas. Eu sou engenheiro e também tenho uma empresa que atua pelo país todo, tem diversos funcionários, e essa empresa atua numa área onde ela galgou valores assim astronômicos dentro das áreas. Ou seja, o que eles quiseram dizer é que eu estava bem espiritualmente, bem financeiramente, mas, aí vem o mas, aí eu vou perguntar para você, qual é seu mas? Qual que é seu mas? Fala aí agora, elenca aí, escreve, que aí você vai buscar aqui, para se fortalecer. Porque eles têm os três para dar, para transbordar. E aí nesse ponto, na verdade, sendo um empresário, eu vou chegar no que era o mas. Eu comecei a combater, sendo um cristão, empresário, no nosso país não tem como não combater o sistema corrupto. Neste processo, então, eu busquei uma consultoria, né, em segurança privada, no local que eu estava, pelo país. E encontrei, para minha grata surpresa, a comunidade Caveira, que é o que nós estamos aqui, que é o interesse. Então, observem que eu entrei por uma necessidade, mas a partir daquele momento nós formamos um vínculo tão grande de irmandade, tão grande, deles quererem me ver melhor do que eu estava, e eu querer ver também eles melhor do que estavam, que nós começamos então a fazer um trabalho em comum. Então eles começaram a me fortalecer no corpo, porque eu tinha 207 quilos, pô. Entendeu? 207 quilos. Tem fotos aí, depois só tira o rodo, mas também bota umas fotos aí com 207 quilos. Era um homem grande, bem grande, né? Desproporcional.
E aí começamos a, devagarzinho, a caminhar, me ajudavam na orla, 200 metros estavam botando o bordo para fora, e os caras ali junto comigo, aí correndo, aí daqui a pouco montando planilhas pra gente, me ajudando na fisioterapia quando lesionava alguma coisa. Isso é muita coisa envolvida que vocês não sabem. É muita coisa que eles têm aqui. E aí depois começamos a andar de bicicleta, aí agora já me botaram um desafio de nadar, e aí o negócio ficou bombando. Ou seja, hoje, eles estão falando que eu sou uma máquina de combate. Mas eu vou dizer para vocês, nós acabamos de fazer 106,41 quilômetros de pedal. Show. É isso aí. Entendeu? Nós estamos correndo 21 quilômetros. Para quem não andava 100 metros. Então é sobre isso que eu vim aqui hoje, então compartilhar essa experiência com vocês. Aqui, com os nossos irmãos aqui, ó, eles podem nos ofertar essa ajuda durante o processo. Essa semente aqui, ela está colocando várias sementes em vários lugares, na sua família, nos seus amigos, nas pessoas que estão ao seu redor. Ou seja, isso é uma coisa infinita. Né? Quando você transforma a sua vida, você começa a transformar a vida das outras pessoas também. Então isso é muito importante de verdade. Né? A gente não está aqui só por causa da gente, só por causa dele, não. Isso aqui é um exemplo, né, que a gente traz para mostrar para vocês que os segredos, né, os códigos, né, Caveira funciona quando você potencializa eles, realmente funciona. Um exemplo. E outra coisa, viu? Aqui não é só coisa boa, não. Quando ele chegava no limite dele, um exemplo, a gente foi para uma corrida. É a parte ruim. A gente foi para uma corrida de 10 km com ele. Chegando lá, ele começou a correr, daqui a pouco estava arrastando os pés. Aí eu disse, levanta esses pés, ou seja, também tem suas cobranças. Isso. Né? Vai haver suas cobranças e a vida cobra, não tem para onde correr. O processo, ele é doloroso. Né? Agora, eu vou escolher se eu vou carregar esse processo de uma forma melhor ou não. E para carregá-la de forma melhor, se eu fizer essa mudança de estilo de vida, eu consigo alcançar meus objetivos com mais facilidade, né? Com menos dificuldade, mas eu vou chegar lá. Isso mesmo, e você vai chegar lá. E em relação a essa cobrança aí, né, Caveira, é como a gente diz, quem ama cobra. Então, quando o cara vai pegar no seu pé, quando ele vai lhe aperrear, como a gente fala aqui, é porque realmente ele quer o seu bem. E é como o nosso amigo Loreto falou aí, e faz parte do segredo dos vencedores, né? Exatamente. O meio ali, ele vai ser mudado. Porque da mesma forma que o meio te influencia. Minha avó dizia quando eu era pequeno lá, quem se junta com porco, farelo come. É o ditado Me diz com quem tu anda, que eu te direi quem é. Esse é o ditado que a gente tem aqui. Então, tudo isso influencia no nosso dia a dia. E hoje, a gente, o Loreto está no nosso meio, ele está mudando toda a família dele e todos estão no mesmo propósito. Propósito aí de mudança. E como eu tinha falado no início lá, ano que vem a gente vai ter o quê? Iron Man. Iron Man! O homem vai bancar um Iron Man. Então, essa máquina aqui com certeza vai crescer. É isso aí, Caveira. Tamo junto, meu amigo. Obrigado. Satisfação, Loreto. Nosso amigo Loreto aí, rapaz, me arrepio todinho, ó. É um orgulho pra gente, né, não, Caveira? É muito orgulho porque a gente começa a ver o transbordo, né? É nesse momento que a gente começa a ver o transbordo. É quando eu consigo... numa coisa que eu achava que era pouco para mim, né? Pô, eu era preparado fisicamente e parecia uma coisa normal e as outras pessoas viam isso em mim uma coisa extraordinária, né? Só que a gente não conseguia enxergar isso e quando a gente começa a ver que o nosso estilo de vida, né? Que a gente aplica durante o curso, durante os treinamentos, né? Que a gente tem, né, Caveira? Exato. E a gente consegue transbordar isso para outra pessoa e ela serve... consegue fazer essa pessoa mudar completamente. Isso é muito importante. Isso nos ajuda muito e é como a gente estava falando, né, Caveira, antes de chegar aqui. Tu até comentou aquela situação que a gente traz também, tudo a gente traz para o nosso curso de operações especiais. Que quando a gente consegue ajudar alguém, a gente está se ajudando. Quando eu consigo motivar alguém, eu estou me motivando. Então, ver o desenvolvimento, ver aquela pessoa galgando degraus mais altos, para mim é muito bom. E isso faz com que eu trabalhe ainda mais, com que eu melhore ainda mais. Exatamente. E assim, ó, quando a gente fala de autoajuda, quando a gente ajuda, a gente autoajuda, é porque, um exemplo, eu tô numa corrida, eu chego na corrida, tô correndo 21 km. Aí eu tô no meio da corrida, cheguei lá, tô exausto. Passei por uma pessoa que tá mais lenta do que eu. E eu vou falar assim, ó, bora! Eu só faço isso.
eu já me motivei. Eu já aumento a minha automático. passada. É por isso que eu digo a vocês que quando a gente ajuda alguém, a gente se autoajuda, né? Não sei se eu fui redundante, mas é isso aí. Mas a gente entendeu. Vocês entenderam, tá? Topado aqui. Senhores, Outra coisa, Caveira, só pra gente ir complementando aí, eu lembro que a gente falou no início, né, da parte espiritual, falou agora da parte física também, isso. e a gente tem um mental que é muito importante também. A mente, ela controla tudo. E me veio a cabeça aqui a história de... Tem N amigos, mas um amigo nosso aí, bem próximo, é um cara que já vem aí há 3 tentativas no curso de operações especiais. É um cara que é muito bem fisicamente. Ele é sempre um dos melhores do teste físico lá. Para entrar no curso existia um teste de aptidão física antes. Então o cara sempre está muito bem colocado. Ele é sempre um dos melhores. É um cara muito espiritual, ou seja, um cara muito apegado a Papai do Céu ali, a Deus. Mas é um cara que há 3 tentativas que não consegue finalizar o curso. E eu tava conversando com ele, a gente até conversou também, né, Caveira? Que tá faltando o lado da mente dele mais forte. É um cara que pensa negativamente. Exato. Ou seja, ele sempre tá pensando que aquele obstáculo é mais difícil do que é. E no curso de operações especiais, a gente tem um lema que a gente utiliza durante o curso, que é pagar para ver. É pagar para ver. Ou seja, eu vou estar sempre dizendo, ó, essa coisa aqui eu tô pensando lá na frente, que eles mexem muito com o psicológico da gente. Tô pensando que algo vai ser difícil. Mas eu não posso dizer que ele é difícil antes de enfrentá-lo. Então eu preciso enfrentá-lo para aí eu poder dizer se é difícil ou não. Mas quando eu vou poder dizer se ele é difícil ou não, eu já passei, eu já venci. Exatamente, Caveira. Assim, uma das coisas que a gente mais fala é... Eu fui perguntado uma vez que parte do curso para mim era mais difícil, realmente era... A gente sempre recebe essa pergunta. Você também, manda pra gente essa pergunta aí. Exatamente. Então a parte mais difícil do curso de operações especiais, ela é indiscutível que ela é a mente, né? E a gente tem vários inimigos, né? Inimigos externos, né? Que a gente tem um controle de blindar essas pessoas, né? E a gente tem os inimigos internos, né? Que são os sentimentos que começam a entrar no nosso corpo, entrar na nossa mente. E a gente começa a ter um turbilhão de coisas pensando ao mesmo tempo. E o grande segredo é eu conseguir pegar todos esses sentimentos, controlar ele na minha mente e eu ter a condição física, né, de continuar nesse curso. Né? Ou seja, eu trabalhei minha mente, peguei todos esses sentimentos, seja depressão, raiva, tristeza, saudade, amor, alegria. Olha quantas coisas, que tem muito mais. Olha quantas coisas uma mente consegue compilar em uma caixolazinha, né? Dominar ele e você continuar no curso. Você conseguir transformar tudo isso daí em combustível, né? Exatamente. Tem uma aula lá. Tem uma aula na comunidade, você vai ver. Vai assistir essa aula lá e vai... Não é, Caveira? Quando você vai para o curso de operações especiais, o físico, ele é como se fosse uma obrigação. É a base, é o mínimo. É a condição. A parte física é a condição natural do curso. Se você não tiver isso, você não vai entrar. Tá? Até porque tem as etapas físicas. Tem os testes, isso. Mas a condição mental é que precisa ser trabalhada. E tem uma pessoa, né, muito importante, né, que é pra gente hoje, que é... Tá ali também vibrando, olhando pra gente aqui. Exatamente, ele faz parte do processo da comunidade Caveiras. É um cara que faz parte da nossa equipe que faz tudo isso que vocês estão vendo aqui. Gosta pra caramba de camarão com queijo. Camarão com queijo. O pessoal de São Paulo, aí você de São Paulo aí, me diga aí, se camarão com queijo é bom. Aí daqui não é fã não, mas o homem veio lá de São Paulo, ele gosta aí de um camarãozinho com queijo. E esse cara, ele é muito importante pra gente também. A gente fez uma afinidade muito grande, né? Desde a primeira vez que ele veio aqui, que ele conheceu a gente, ele teve um interesse enorme em participar e estar nessa parte dos bastidores, né? Que ele é muito eficiente nisso, né? Muito de verdade, muito, muito. A gente, quando eu vejo ele falando, né? Porque a gente tá num momento de transformação, né? A gente tá aqui verdade. Né? Vocês não imaginam a dificuldade que é pra gente estar aqui. A gente tá aqui diante das câmeras, é um momento de dificuldade, de medo, mas a gente tá vencendo os medos. E esse cara, ele diante das câmeras, parece que ele não tá fazendo nada. Parece que ele é um apresentador da melhor TV do Brasil que a gente tem hoje. Então, eu vou trazer aqui nosso amigo William. Vem pra cá, meu irmão. Fala, meu irmão. Valeu, tudo bem? Como é que você tá? Fala, meu Caveira. Caveira. Pra mim, antes de mais nada, é uma honra muito grande estar aqui com vocês. E tô muito feliz por isso, inclusive, pela oportunidade de aparecer aqui. Eu nem imaginava que
que ia estar falando, e falando aqui para o pessoal que está assistindo a gente, contar um pouquinho da história de como a gente se conheceu. Eu sou um amigo pessoal do Loreto, que esteve aqui, né? Exato. E ele me apresentou a comunidade Caveiras, e logo que eu tive a oportunidade de ter a primeira conversa com vocês, eu chego a me arrepiar de fato, porque eu não imaginava. Eu tinha uma visão muito fechada sobre o que eram, não só a corporação em si, mas o que eram os homens de operações especiais. E para mim foi uma transformação muito grande conhecer vocês de perto, estar junto com vocês e conviver com vocês, entender as histórias, entender o que cada um passou e o que cada um transborda para o mundo. Então, eu evoluí espiritualmente, porque depois de que eu tive o contato com vocês, eu comecei a buscar mais a Bíblia. Inclusive, tem uma passagem muito importante que, falando com vocês e tudo mais, eu comecei a buscar, que foi a parte de Salomão, quando ele pede sabedoria a Deus. E eu só busquei essa palavra depois que eu comecei a conviver com vocês. Isso está fazendo uma fundamental importância na minha vida, porque tudo que acontece na minha vida hoje, eu paro e penso, e eu lembro, Salomão pediu sabedoria para Deus e é a única coisa que eu preciso, cara. O resto a gente corre atrás. E foi muito massa. E recentemente, inclusive, eu comecei a correr, comecei a me apaixonar pela corrida. Sim, como foi a história da corrida? Cara, é muito massa. Eu tô emocionado de fato, né? Você fala que eu falo bem aqui na frente das câmeras, mas não é tão simples. E eu tô vendo aqui, tá nervoso também a história dele. Mas eu fui correr, né? Eu tava correndo 5 km todo dia. Show. E só 5 km todo dia, 5 km. E aí eu falei pra você, inclusive, falei pra você, irmão, eu quero fazer 10 km. É isso aí. E aí você me falou assim, quando você vai com a mentalidade de fazer 5, faz mais que 5. Se você vai com a mentalidade de fazer 10, faz mais que 10. A meta é sempre o piso. A meta é o exatamente. Piso. O objetivo é... E aí tem até a história do nosso irmão, o 38, que ele não estava preparado, ele não tinha tênis para correr. Caveira tá por ali, tá olhando a gente ali. Ele chamou, um amigo dele chamou ele para correr, ele correu 22 km, sem preparo nenhum, né? Só com a força da própria mente. E aí eu fui corri meus 5 km, que eu ia correr 5 km, eu falei, não é possível, eu preciso fazer mais. Eu preciso fazer mais. Porque eu convivo com caveira, pô. Eu preciso ter uma mentalidade de caveira. É isso que eu tô falando. Exatamente. E aí eu fiz os meus primeiros 8 quilômetros, abaixo de 6 minutos por quilômetro, que foi um desafio que eu rompi aqui também. Estando aqui com vocês, que eu fiz meus primeiros 5 quilômetros abaixo de 6 minutos, e agora eu fiz 8 abaixo de 6 minutos, e fiquei muito feliz. Que é um desafio meu, né? Um desafio... meu próprio que eu tinha, e foi baseado na mentalidade, nas conversas com vocês e tudo que a gente viveu juntos até aqui, que eu consegui ultrapassar. Mas eu queria deixar mais algumas informações, algumas histórias para o pessoal, que é o seguinte. Show, meu irmão, mete bronca aí. Você tem a oportunidade hoje de transformar todo o rumo da sua vida. Se você tiver com a mente aberta, e principalmente o coração aberto, para ouvir e aprender o que esses homens têm para falar, eu tenho certeza absoluta, meu irmão, não importa o que você deseja na sua vida, se for para o bem, você vai alcançar. São 7 homens de operações especiais que eu tive o prazer e a honra de, a partir de agora, poder chamar de amigo, que somam mais de 80 anos de experiência e dedicação dentro da corporação e dezenas de outros. Quase uns 100 aí. Tá quase 100, né? Quase uns 100. Quase 100 anos aí, fora diversos outros cursos que são praticamente tão difíceis quanto o curso de operações especiais, como vocês já bem me contaram, as histórias e tudo mais. E quem estiver dentro da comunidade vai saber. Só um pouquinho, viu? Não conta muito, não. Não pode contar muito, não, só um pouquinho das histórias. Mas vai conhecer muito do que é a essência de vocês. E quando eu tive a oportunidade da gente se conhecer e tudo mais, eu acho que todo mundo se depara com uma primeira barreira aqui. Por exemplo, eu sou de longe, eu sou do interior de São Paulo, eu precisei me deslocar para outro local, passar um tempo com vocês, né? Faço parte da comunidade de uma mentoria um pouco mais próxima. E aí eu pensei, né? Nossa, no custo, né? Como que seria isso, né? Tem deslocamento, tem tudo envolvido, eu vou ter que gastar com um lugar para ficar, enfim, tem todas essas questões, eu estou longe da minha empresa, que hoje eu também sou empresário. Mas eu pensei, quanto que custaria
uma hora de um homem de operações especiais numa mentoria. Exato. E aí, Vocês aí, digam aí. Sabe o que eu fiz? Façam o cálculo. Eu sou uma pessoa muito lógica e racional. Uhum. Eu abri o chat GPT, que todo mundo tem acesso aí, e digitei lá, me faça um cálculo lógico de quanto custaria a hora de um homem de operações especiais numa mentoria. Uhum. E sabe qual que foi o cálculo, Caveira? De 500 a R$1.000. Cara, E aí, por hora? Então, tá convivendo com 7 homens de operações especiais custaria muito mais do que, de fato, eu acabei investindo para estar aqui com vocês. E sem contar que o valor disso é inestimável. Eu consigo já transbordar não só na minha vida, mas na vida da minha família. E eu tenho certeza que o meu futuro, o que me aguarda é muito, muito, muito maior. Então, eu queria deixar essa... Rapaz, o William tá tu falando aqui e eu tô fazendo o cálculo na minha mente. Se é 700, 7 mil por hora... 7 vezes, dá 4.900 reais, né, por hora, 7. 4.900 por hora. Se for por ano. Aí eu quero esse valor. Faça você o cálculo aí. Faça o cálculo aí, por ano. Quero saber o cálculo por ano. Eu descobri depois disso, lógico que isso que é uma indagação que vem da nossa mente, mas eu descobri depois que nada do que a gente está vivendo aqui tem a ver com dinheiro. Verdade, não tem a ver com fama, não tem a ver com like, não tem a ver isso com... aí. que basicamente as pessoas estão buscando hoje em dia, né? Até a questão de vocês não mostrarem o rosto, não ter Instagram aberto, nem nada disso, Exato. é porque, de fato, transbordar a vida das pessoas. É, de fato, mudar espírito, mente e corpo e transformar e desenvolver uma mentalidade caveira para que a gente possa alcançar os nossos objetivos, vencer os nossos medos, vencer os nossos desafios e mudar o ambiente ao nosso redor. Então isso para mim fez toda a diferença e eu sou muito grato e muito honrado por estar aqui com vocês hoje de verdade. Nossa, tá? Não é bem, demagogia não. Que bom. Então... eu queria até falar para o pessoal também um pouco sobre a plataforma que Fique à vontade, nós criamos, né? É uma plataforma virtual, né? Esse é o cara da plataforma. Digital é com ele. A gente precisaria de uma maneira de levar todo esse conhecimento, toda essa ambiência para muitas pessoas. Então a gente só podia fazer isso de uma maneira virtual. Então nós criamos uma plataforma da comunidade Caveiras. Show. Né? Que ela é específica da comunidade Caveiras, onde tem as aulas, os cursos, treinamentos, diversas interações, gamificação, tem interação entre os caveiras, interação entre os membros, enfim, todo o conteúdo lá dentro para a pessoa se desenvolver e o conteúdo é atualizado semanalmente, enfim, é muito, muito legal. Show. E eu faço uma pergunta para você, se você é uma pessoa de valores, de honra, se você tem um grande propósito na sua vida, eu tenho certeza absoluta que a comunidade de Caveiras vai te ajudar. Se dê essa oportunidade, dê essa oportunidade para você mesmo e assuma o controle, assuma o desafio de passar pelo processo, porque quem não assume a dor do processo não consegue colher os resultados e viver o processo. Olha aí, é isso mesmo. William, Obrigado, eu antes de tu sair daqui, eu fico imaginando assim, porque, por exemplo, a gente tem um conhecimento em alguma coisa que outras pessoas não têm, né? E o William tem um conhecimento que a gente não tem. E a gente... Vai ser sempre assim, né, cara? E a gente só evolui desse jeito, né? Um exemplo, a gente está aprendendo muita coisa com o William, com o Loreto, com os caveiras que estão, faz parte da nossa comunidade. E tudo isso é crescimento, né? Cada parte desse convívio ele é crescimento, né? E a gente, quando vai, sei lá, ele é nosso amigo, né? E a gente vai almoçar juntos, por exemplo. Aí a gente começa, mesmo sem cobrar nada, sem dinheiro, porque isso está intrínseco em nós, a gente fazer um visual de segurança natural, né? Está intrínseco na gente no nome de operações especiais. E uma passagem muito interessante que aconteceu, acho que foi no primeiro encontro. Foi o nosso primeiro encontro. Foi no dia do camarão, dia do camarão com queijo. Foi. No nosso primeiro encontro, para você ver que a gente não só evolui de espírito, mente e corpo, né? A gente evolui em outros pontos também, mas esses são os pilares. Esse é o código da transformação, né? Da mudança do estilo de vida. Mas quando a gente convive, que a gente está junto, a gente muda outras coisas, muda olhares, muda visão de cenário, muda tudo. E eu queria que ele falasse um minutinho só. Essa passagem foi muito legal. Foi a primeira vez que a gente se conheceu, a gente saiu para jantar. Inclusive, vocês dois estavam comigo. Foi muito massa. Vocês chegaram e falaram assim, ó, escolham uma mesa.
escolha a mesa que você se sentir mais confortável. Deixa ele livre para chegar no restaurante e Aí, escolher lá. enfim, cheguei, olhei o restaurante muito bonito, e escolhi uma mesa de frente à entrada. Basicamente a primeira mesa que a gente avistou, a gente sentou, eles muito educados, enfim. E aí eu percebi que logo que a gente sentou, você foi ao banheiro, né? Foi sair ali, enfim. Depois voltou, e aí vocês me perguntaram, você pensou na hora de escolher a mesa? Por que você escolheu essa mesa aqui? Exato. Eu já entrei aqui, vi essa mesa. Era a primeira disponível a ali. gente ali, né? A primeira coisa que eu pensei, cabe nós todos ali? Tudo bem, vamos ficar naquela mesa. E aí vocês me explicaram que existe todo um contexto para escolher um lugar que eu vou sentar num restaurante. Porque eu preciso pensar na minha proteção, na proteção da minha família, de tudo isso, porque as coisas podem acontecer. Até o Trump tomou um tiro porque eu não tomaria um. E eu gostaria que vocês explicassem isso também, para o pessoal entender, porque foi muito legal. E a partir daí eu já comecei a mudar a minha visão sobre aonde e como eu escolho as minhas mesas quando eu vou no restaurante. E quando a gente perguntou para ele, né? Se caso, na verdade foi o 49 que perguntou para ele, aí fez, se caso entrasse uma pessoa aqui, um atirador, uma pessoa que estava com a vontade de fazer o mal aqui, qual era a primeira mesa? Qual era a primeira mesa que ele seria atingido, que ele ia se deparar para fazer o mal? Aí, o engraçado foi a cara dele, ele olhou para trás assim e disse, nossa. Nossa. Então é nesse sentido que a gente convive com as pessoas. Né? Isso pra gente não custa nada e a gente não cobra nada, mas isso está intrínseco, a gente vai fazer isso todos os dias. Né? E digo para vocês que uma das coisas que a gente comentou com ele, aí fez, quando a gente se esconde um pouco, quando a gente está um pouco mais afastado, dá tempo da gente raciocinar. Né? E que isso é muito importante. Essa diferença de agir e reagir. Né? Quando a gente... Né, William? Dá tempo do Oda girar, né, Caveira? Porque isso foi muito bem lembrado pelo 49, porque o Oda é observar, orientar, decidir e agir. Vai ter aula explicando aí também. Eu observo um cenário, eu me oriento, eu decido e ajo. Isso é no processo de reação, tá? Se entrar uma pessoa rápida ali, é o processo de reação. Eu observo, oriento, decido e ajo. Ou seja, em fração de segundos, de milésimos de segundos, eu faço isso. Mas você percebe que o último estágio é agir. Então, se eu estou pronto para agir, eu deixo para trás esses 3 estágios. Ou seja, por isso que a ação ela é mais rápida do que a reação. Né? Então, se eu estou pronto para agir, eu tenho uma condição mais rápida de me safar de alguma coisa, de procurar um ambiente de fuga, né? Que é o primordial, tá? Se você está desarmado. O confronto é o último estágio. Mas se você está desarmado, tá com alguma coisa, e você tem um ponto de fuga, aí você vai lá. Consegue resolver. Ou seja, tá vendo que a gente não só muda espírito, corpo e mente? Mentalmente sim, vai entrar na parte mental. Mas a gente vai envolver outras coisas. Muda estilo de vida. Estilo de vida. Modo de pensar, modo de agir, Exatamente. Como se comportar. Eu acho que, enfim, eu sou suspeito para falar da comunidade de Caveira, suspeito para falar dos senhores. Como eu disse, é uma honra muito grande estar aqui. Então, só queria agradecer né, meu irmão? pela oportunidade. Cada dia ali vai aprendendo algo novo, cada dia ali você vai melhorando algo na sua vida. E assim, nós sempre fomos muito fechados, né, Caveira? Os homens de operações especiais até dentre o local que nós convivemos, sempre muito retraído. E pra gente estar aqui hoje, e pra gente ter esse contato com vocês, pra gente vir para a parte digital e conseguir melhorar a vida de vocês, pra gente também tá sendo uma quebra de paradigma, né? Porque muitas pessoas falam assim, né? Não, virou blogueiro, virou isso, e a intenção não é essa. Esse não é nosso objetivo, com certeza. Não é essa. É porque é muito pouco eu transbordar só para as pessoas que estão próximas. É muito pouco para as pessoas que estão ao meu redor. Né? E se eu puder dar essa oportunidade a outra pessoa que está aí, feito você, que quer mudar de estilo de vida, e que está contando com essa ajuda há muito tempo e agora apareceu, aí são essas pessoas que a gente quer resgatar. Pessoal, eu vou me ausentar para que vocês tenham... Vai, meu irmão, aí tá gostando de tudo aqui. Eu só quero deixar O pessoal vai dizer isso, que é o William mais recado, que foi uma coisa que eu me deparei ao longo desse processo. Como eu disse para os senhores, eu comecei a me aproximar muito da Bíblia e eu comecei a ler Provérbios. E teve uma passagem que para mim fez muito sentido com tudo isso que a gente está
produzindo, vivendo e tudo mais, que é Provérbios 17:16. Eu vou pedir o perdão dos nossos colegas se eu não recitar corretamente, mas a ideia é o seguinte: do que vale o dinheiro na mão do tolo, já que ele não quer obter sabedoria. Então eu deixo para que você pense a respeito disso a partir de agora. E tome a decisão, irmão. Venha para a comunidade Caveiras, que eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas na sua vida. Tamo junto. Obrigado. Caveira. Senhores, isso é muito importante que ele falou, quando ele disse assim, eu não sei se eu vou recitar direito esse versículo ou tal, né? A gente fala de espírito, corpo e mente, pelo menos eu, né? Eu não sou pastor, eu não sou psicólogo, eu sempre dou crédito à ciência ou à pessoa que tem o domínio maior sobre tal coisa, né? Nós nem somos pastores, nem somos educadores físicos, né? Essas pessoas podem compor a comunidade, tá? Se quiserem participar da nossa comunidade, essas pessoas podem compor e vir dar sua opinião de mente, vir dar sua opinião da ciência, da parte da psicologia de fato, né? De como se trabalha, da parte da Bíblia de fato que a gente ainda conhece muito pouco. Pouquíssimo. Né? E um educador físico, ou seja, qualquer um pode participar da nossa comunidade e a gente sempre vai dar crédito à ciência, tá certo? Exato. A gente não tá falando coisas aqui, né? Que a gente entra muito na parte específica da mente, né? Que não cabe a nós, né? Mas o que cabe a nós, a gente vai fazer o máximo para mudar o teu estilo de vida. Agora a gente quer apresentar um dos nossos irmãos, né? Que está com a gente, que é o Caveira 11. Boa, né? Caveira, vem pra cá. Caveira, meu irmão. Fala, meus camaradas, Caveira 11. Já escutaram a voz dele aí, já estão. Vamos ficar familiarizados, né, Tem Caveira? videoaula já pronta aí. Quem se inscrever na comunidade e vir fazer parte dessa comunidade vai ver lá as videoaulas. Tem uma videoaula bastante interessante lá, que a gente Boa, meu irmão. teve a oportunidade de gravar. É um pouco da história de vida, né, Caveira? Em relação ao curso de operações especiais, né? É um pouco da história do que a gente passa lá, né? Um pouco que a gente também pode contar, né? Que Padrão, meu irmão. é um curso bastante complexo, mas aí eu quero dizer para vocês aí, deixar um recado, né? Para vocês fortalecerem sua mente, né? Desbloquear sua mente. Boa, Porque muita Caveira. gente, na verdade, cria um bloqueio mental, né? E acaba se sabotando. Isso, Né, Caveira. Caveira? Exatamente, irmão. Isso daí tá na tua videoaula, né? Tá. Eu vou dizer pra vocês, eu assisti. Assisti. Tá na minha videoaula E aí. eu compraria fácil. Tá na minha videoaula. Então, mais uma vez, convido a vocês a fazer parte da nossa comunidade, né? Como os Caveiras aqui falaram, tá sendo uma quebra de paradigmas, a gente tá aqui, não é fácil, Isso, meu irmão. mas a gente tá aqui com o objetivo de transbordar, né? A gente já vem transbordando a vida dos familiares da gente, de amigos como Loreto, William, e a gente vem aqui convidar vocês para transbordar junto com a gente. A porra. Eita, Exato. palavrão é desculpa, senhores. É isso mesmo, Caveira. Tamo junto, meu irmão. Um exemplo de vida ao 11, velho. Uma história dessa vale milhões, irmão. Vale milhões. E quando a gente fala do 11, a gente fala da mente dele, né? Que ele é um cara tranquilíssimo. A gente chama ele de um homem de gelo. Então, Iceman. e ele Tu fala... que é do inglês, Iceman. E ele fala muito de auto-sabotar, né? Essa questão da mente, ele gosta muito dessa parte mental. E Olha o 38 ali, ó. O 38 tá olhando pra gente ali, ó. Vem embora, Caveira, E vem pra aqui cá, é o- irmão. Caveira, meu irmão. Caveira mesmo, viu? Tá com a gente no projeto aí, ó. Caveira 38. Não, na vida toda. Porra, meu irmão, tamo junto. Meus camaradas, Caveira 38, queria dar aqui a vocês uma boa-vinda já na nossa comunidade Boa, irmão. e dizer, meu irmão, que vocês só precisam de 3 coisas na vida dos senhores: vontade, compromisso e ação. A vontade, você já vai começar qualquer coisa, tem que ter a vontade. Compromisso é o caminho. A ação é quando você de fato vai começar a realizar tudo o que você deseja em suas vidas, meus irmãos. E nós estamos aqui para te ajudar em todas essas 3 ações da sua vida. Tá ok? Tamo junto, meus irmãos. Caveira, meu irmão. Sempre um prazer. Caveira, pegando o link que tu falou aí e o link que a gente vai estar lançando hoje é o dia da ação. Isso. Ou seja, a gente vai estar lançando o link hoje, Caveira. A gente vai estar lançando o link para vocês, com preços promocionais, como a gente já tinha comentado aqui, 400 e alguma coisa milhão, viu? Por ano, Rapaz. 7 caveiras junto, irmão. É. Fora os outros cursos. Rapaz. Tem um bocado aí. Independente da brincadeira, mas vale salientar que o objetivo da gente não é dinheiro, né?
A gente sabe que tem toda essa estrutura. Verdade, uma Caveira. câmera na frente, uma estrutura dessa, né? Aqui a gente tá na gravação com a Ojoara, uma equipe padrão de primeira qualidade, né? Que dá todo o suporte a gente, mas que isso tudo tem um custo, né? E a gente não quer... Um cenário bonito desse, mano. A gente não quer ficar rico, a gente não quer nada, a gente quer transbordar. Mas os custos eles precisam ser pagos, né? Porque isso é feito de coração e com muita vontade. Então vai lá no link, clica lá, faz tua inscrição. Né? O custo é irrisório para o que vai representar na sua vida. Né? E espero que Deus possa tocar no teu coração, assim como tocou no nosso, fazer parte desse projeto, né? Porque a gente está aqui de corpo e alma realmente dedicado para isso. Podia estar em qualquer outro lugar, né? Mas o meu compromisso que a gente colocou lá no início é de estar aqui. E era aqui que eu queria estar, de fato. Exato, com meus irmãos, com meus amigos, né? Juntamente com todo mundo. E agora eu vou falar com vocês, olhando nos olhos. As vagas são limitadas. Então, como o 38 bem falou aqui, dê o primeiro passo. Inicie. É o que a gente precisa de vocês. Caveira, meus irmãos. Caveira! Caveira!